Olá, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Em Manaus, o Rio Negro baixou 25 centímetros em 24 horas. Em Manaus, o Rio Negro desceu já 5 metros em apenas no mês de agosto. Esse é o resultado do nosso calor. Mas hoje nós não vamos falar a respeito da ambientação amazônica. Nós vamos falar de um assunto muito interessante, que trata-se do serviço e missão. Então, amados irmãos, servir é ajudar o próximo, assim como a missão para os cristãos é a propagação do Evangelho, expandir a palavra de Deus. A importância do serviço aos outros. O que isso significa? Jesus disse em Lucas capítulo 22, versículo 27, entre vós sou como aquele que serve. Então, como verdadeiros seguidores de Jesus, precisamos também servir aos outros de todas as formas, em especial aos nossos familiares. Servir é ajudar os que precisam de auxílio, cuidar, proteger, zelar. Servir ao Senhor é um ato de humildade que nasce do amor genuíno por Jesus e da preocupação daquele que Ele nos dá a oportunidade de ajudar. Devemos sempre estar prontos para atender às necessidades das outras pessoas. Quando servimos, recebemos bênçãos importantes. Ao servir, aumentamos a capacidade de amar e nos tornamos menos egoístas. Ao pensar nos problemas alheios, nossos problemas, eles tornam-se mais leves, menos graves. Precisamos servir para alcançar uma vida eterna. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 34 a 36, ele nos diz que aqueles que vivem com ele devem amar e servir aos seus filhos. Assim disse o Senhor. O Salvador nos deixa exemplos de serviço. Ele relata a história de como servir os de casa, os da sua família, dos seus vizinhos, de seus amigos. Vamos dar um exemplo de um professor. Quando prestamos testemunho de Jesus, o ambiente fica mais propenso ao Espírito Santo. Então, quando ensinar, procure sempre maneiras de prestar testemunho do Salvador e convidar os alunos a fazer o mesmo. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, o Salvador ele nos dá o exemplo perfeito de serviço. Ele diz: ele explicou que não veio à terra para ser servido, mas para servir e dar sua vida por nós, por mim e por você. Jesus Cristo, ele nos ama muito mais do que podemos compreender e imaginar. Quando ele esteve na terra, ele ajudou os pobres, os ignorantes, os pecadores, os desprezados, ajudou todos os tipos de pessoas. Ensinou o evangelho a todos os que quisessem escutar. Alimentou multidões, famintas inclusive, que chegaram a ouvi-los. Curou doentes e levantou mortos, ressuscitou. João capítulo 13, versículo de 4 ao 10, ele nos ensina uma coisa muito importante. Pouco antes da sua crucificação, se reuniu com seus discípulos e depois de instruí-los, veja bem o que Jesus fez. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, dando um exemplo de amor e de serviço. Então, vou citar agora para você alguns exemplos de missões, de trabalhos e trabalhos voluntários, inspiradores, inclusive. As missões são muito importantes por vários motivos, incluindo a missão, ela é uma forma de ajudar quem precisa, envolvendo também
ajuda humanitária, como comida, remédios, escola, assim você estará promovendo a dignidade humana. A missão da igreja é promover, amar o ser humano, e a evangelização alcança a cultura, a política, a ética e a moral. E qual é a importância de fazer missão? Missão é proclamar o evangelho, levar o evangelho às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Toda missão, ela tem um objetivo: enviar alguém para cumprir um propósito. Todo crente deve ter o espírito missionário. Enquanto ainda estava na terra, Jesus enviou seus discípulos para pregar o evangelho a todos os povos da terra. Assim diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora eu gostaria de apresentar a você 7 razões para você fazer missões. A primeira missão, eu digo a você, entendemos que a grande comissão é o ide do Senhor, como um mandamento de Cristo. E a primeira razão, eu te digo com uma pergunta: vale a pena fazer missão? Eu digo que sim, que vale a pena, porque é o princípio da vida. Do que vemos Jesus é quando nos doamos aos outros, a nossa vida, ela brota, ela desabrocha, tanto para você como para o outro. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 5, parte B, nos diz assim: não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Temos agora a segunda razão. Todos os cristãos são missionários? Ser missionário é uma função de todos os cristãos, assim digo eu. Cada um na sua área de atuação. Não existem classes de cristãos. Existem cristãos com vocação distintas, todos o mesmo grau de importância. O missionário plantador de igreja em meios de povos que ainda não foram alcançados pelo evangelho é tão relevante quanto o missionário pedreiro, médico, vendedor, pastor ou engenheiro, em meio a uma comunidade que já foram alcançadas pelo evangelho. E qual é a terceira razão? Eu diria que a terceira razão é o mínimo. Precisamos cumprir o ID, mas creio que a minha razão para ser missionário é fazer o mínimo que Cristo fez por nós na cruz. É o mínimo que podemos fazer, independentemente da missão integral, sabendo que todos somos missionários e devemos levar a palavra de Deus. Não precisa você estar lá na África ou em outro país para levar a palavra do Senhor. Você pode levar a palavra do Senhor no seu próprio bairro, dentro de casa, na sua própria cidade. A quarta razão é dependência de Deus. Eu digo a você que, com toda sinceridade, é muito bom depender de Deus. É, portanto, viver em outra dimensão e intensidade. Dedicar-se em tempo integral a missões é colocar não somente os planos de Deus à frente dos seus próprios planos, mas se alegrar com Deus e se entristecer com que o entristece. A quinta razão: vale a pena ser obediente? Eu digo que sim. Lá no Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ser missionário é um ato de obediência a Deus. É uma resposta que Jesus nos ensinou.
Se me amem, guardem meus mandamentos. Isso significa o ide do Senhor. Estamos falando de um mandamento, de um propósito que o Senhor colocou na sua vida com o chamado que você o tem. E a sexta razão, temos uma missão. Lucas, em capítulo 4, versículo 18, Jesus mostra a missão, o que ele veio fazer. Ele veio pregar as boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos presos, libertar os oprimidos. Um missionário é uma pessoa que tem uma missão, que tem um objetivo. Então, vale a pena fazer missão, porque estamos fazendo aquilo que Jesus determinou para estabelecer seu reino aqui na terra. E a última razão é você estar em harmonia com Deus. Ser missionário não é uma profissão, não é um cargo que você está ocupando. Ser missionário é algo que acontece de dentro do seu coração. É uma forma de responder o ide do Senhor, seja indo por um outro país ou no seu dia a dia. Vale a pena ser missionário e obedecer às ordens de Deus.